A tampa do porta-malas foi abaixada de maneira definitiva e cruel. Ele ainda podia ver o caixão de pinho na cor clara através da janela traseira. Mas, em seguida, o agente funerário ligou o carro e partiu. Ela se foi. Ali estava a filha que ele viu nascer. Seus óculos estavam embaçados pelas lágrimas. Era como se ele estivesse cortado por meio. Embora soubesse há meses que aquele momento estava próximo, embora sua mente estivesse consentindo quando a filha orou, Senhor, deixe-me, por favor, morrer, eu não consigo mais lutar. Embora estivesse aliviado porque ela não precisava mais sofrer com tanta dor, seu coração gritava, não, é tão injusto. Ela era tão jovem, mas agora sua luta contra o câncer terminou. O foco da lição desta semana é entender que cedo ou tarde todos sofreremos e como um Deus poderoso e amoroso se relaciona com o sofrimento humano. Olá, tudo bem? Iniciamos nosso resumo semanal da lição da Escola Sabatina e é muito bom podermos conversar sobre esse guia da Palavra de Deus. O título desta lição, que é a número 4, é Deus e o sofrimento humano. Escolhemos tratar de 3 assuntos. Em primeiro lugar, o contexto histórico do livro, é importante saber. Em segundo lugar, Deus na natureza. E em terceiro lugar, Deus em nosso sofrimento. Tá certo? Vamos então começar com a primeira coisa, o primeiro tema, o contexto histórico do livro de Jó. A tradição rabínica no Talmud identifica Moisés como o autor do livro. Isso ficou muito claro. Em segundo lugar, a maioria dos comentaristas não identifica o período exato em que o livro foi escrito realmente. Mas Ellen White menciona que Moisés o escreveu durante sua curta permanência em Midian. Por outro lado, nós temos que ter certeza que Jó foi um personagem real e histórico. E isso está fundamentado nos textos que vocês têm aqui em sua tela. Somos confortados por saber que Jó foi uma pessoa real que sofreu como muitos de nós e que especialmente ele e o sofrimento se relacionaram de uma maneira como Deus quer que todos nós nos relacionemos. Ele não se limita apenas a um povo ou época, e ele faz parte de um mundo de pecado em onde todos nós somos parte. O segundo assunto da lição desta semana é Deus na natureza. Quando Satanás atacou Jó, na realidade ele estava atacando o caráter de Deus. A resolução do conflito sobre o caráter de Deus deve estar fundamentada no conhecimento de Deus. Formamos nossa compreensão das revelações natural e especial. E ambas estão reveladas no livro de Jó. Natural, porque é a natureza que nos mostra quem é Deus. E especial, quando ele revela através de seus profetas. Revelação natural. Todas as pessoas podem conhecer a Deus por meio da natureza. Jó afirma que todas as coisas, animais, aves, peixes e a própria terra declaram que Deus é o Criador e que Ele mantém tudo. Por isso que no final ele pergunta, você conhece quem fez isto, quem criou isto? É uma auto-identificação de seu papel criador. Agora falaremos sobre a revelação especial. No mundo pecaminoso, a revelação que é natural ficou obscurecida, de modo que se tornou necessária uma revelação especial. Deus se revela em sua palavra e a revelação mais completa de Deus pode ser encontrada em Cristo, que é o Logos, palavra encarnada. No fim do livro de Jó, Deus revela finalmente as verdadeiras respostas. Um terceiro assunto da lição é Deus em nosso sofrimento. Como Deus agora se relaciona com o nosso sofrimento. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana,
como entender e lidar com o sofrimento. Algumas lições do sofrimento nós podemos tirar. A primeira lição é que pessoas boas também sofrem. Jó, capítulo 1, verso 1, fala que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal, mas ele sofreu. Um segundo assunto é que o sofrimento entrou no mundo por causa de um pecado. Gênesis 3 fala isso. Todas as mulheres dariam à luz com sofrimento. Não disse algumas. Não disse que apenas aquelas mulheres perversas. Disse todas. Em terceiro lugar, o diabo é o grande originador do sofrimento. E aí, Jó, capítulo 1, verso 12, e depois o verso 22, o capítulo 2, verso 7, diz que então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos. Ele que foi que feriu, não foi Deus, porque ele queria originalmente que Deus pudesse ferir a Jó, mas foi realmente Satanás que terminou ferindo a Jó. É interessante que Jó não sabia a fonte de seu sofrimento. Os capítulos 1 e 2 contam a história para nós, mas ele não sabia tudo o que estava acontecendo entre Deus e Satanás. Em quarto lugar, Deus não explica tudo. O profeta Abacuque fez a mesma pergunta. O apóstolo Paulo retrata exatamente isto. Deus não explica todas as coisas e às vezes ele fica em silêncio, mas ele terá uma resposta no momento oportuno. Em quinto lugar, Deus também sofre. Enquanto Deus olhava para seu filho em angústia na cruz, ele sofria. Jesus decidiu voltar ao mesmo lugar onde sabia que Judas poderia encontrá-lo, mas essa era a grande situação. Deus sofre, veio a sofrer o ônus da miséria humana para poder entender a miséria humana e resgatá-la a partir desse entendimento. O Senhor se recusou a chamar aos anjos para que o salvassem. Embora legiões deles estivessem à sua disposição, Mateus 26, 53 fala que foi Jesus que desceu para poder salvar-nos e encarnar a miséria e a dor humana. Ele nada disse para se defender durante o julgamento, embora se tivesse feito isso, sem dúvida teria escapado da cruz. Cristo sofreu porque decidiu sofrer. Sofreu porque nos amava. O fato de que o Senhor sofre conosco nos assegura de que sua compaixão e auxílio podem nos dar forças para enfrentar nossos sofrimentos, como está na palavra de Deus descrito no livro de Hebreus, capítulo 2, 14 ao 18. Tudo bem, pastor? Tem um verso da Bíblia que me intriga. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó era justo. Como que esse verso se aplica à lição dessa semana? Diego, o verso não diz que Deus é responsável pelo mal e pelo sofrimento, mas ele promete reverter as circunstâncias ruins que nos acontecem e transformá-las em boas consequências se estivermos comprometidos em segui-lo. Se é difícil pensar em alguma coisa boa que vem de tragédias, lembre-se de que Deus usou a pior coisa que já aconteceu na história do universo, a morte de Jesus na cruz, e através dela transformou na melhor coisa que já aconteceu na história do universo, a nossa redenção. Algumas aplicações da lição desta semana. Em primeiro lugar, o homem não foi abandonado aos resultados do mal que escolhera. Na sentença pronunciada a Satanás, foi sugerida a redenção do ser humano. Amém por isso. Em segundo lugar, o Senhor não coloca fardos demais para serem carregados sobre alguém. Ele calcula o peso de cada carga antes de permitir que esteja sobre o coração dos que estão trabalhando juntamente com ele. Uma outra aplicação, quando somos engolidos pela tristeza, pela tragédia e pelo mal inexplicáveis, ergamos os olhos à cruz. Em suas feridas encontraremos alívio. Chegamos à parte final de nosso esboço, que é a criatividade, a tarefa, o que nós vamos fazer como resultado dessa lição. Que nosso objetivo seja tornar melhor a vida dos que nos cercam e que estão sofrendo.
Devemos levá-los a buscar, acima de todas as coisas terrenas, o tesouro eterno, a herança imortal. Nosso chamado é para aliviar o sofrimento humano, mostrando o alívio oferecido por Cristo Jesus. Nossa oração é para que você que assiste este vídeo possa ser uma bênção para alguém nessa semana. E eu pergunto, você aceita? Amém. Hemos chegado no final do nosso esboço, esperamos que tenha sido de grande ajuda para o seu estudo da Palavra de Deus. E lembrem sempre, maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Que Deus te abençoe. There's a fancy theological word. Existe uma palavra teológica chique, chamada teodiceia. Basicamente, é o questionamento de como Deus pode ser bom, conhecedor de tudo, ser amor, e ainda assim existir.